E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio e este é o Prosa com Café, onde falamos sobre vários temas tomando um bom café. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser uma continuação do vídeo Por que e Como Ler, né, onde eu vou falar nesse vídeo como conseguir o hábito da leitura, níveis de leitura e metas, né? Seguinte pessoal, para você conseguir o hábito da leitura, requer que você tenha um pouco de paciência e um pouco de disciplina. Por quê? O hábito da leitura, para quem é um iniciante ou para quem nunca foi muito chegado a livros, de primeiro momento parece muito maçante, né, muito chato, ou então muito difícil, né? Porque as pessoas, quando se fala em ler, pensam que tem que ficar horas e horas lendo, ler 100 páginas por dia, e isso não é ler, né? Leitura tem muito mais a ver com qualidade do que quantidade, né? À medida que você vai evoluindo, né, na leitura, pode ser que você consiga ler por longos períodos ou muitas páginas. Isso é normal. Isso é uma consequência do seu gosto, assim, do seu hábito de leitura. Mas isso não tem que se tornar uma obrigação, né? Não tem que, isso não tem que se tornar uma performance. E sim algo que você faz por mera e espontânea vontade, né? Então, a primeira dica que eu dou para quem quer começar o hábito da leitura é o seguinte: estabeleça alguns, algumas metas, assim por dizer. Por exemplo, eu vou ler 3 vezes na semana, 5 páginas ou 10 minutos, por exemplo. Eu prefiro ir por tempo, porque se você pegar um livro muito denso, muito grande, e comparar com um livro pequeno, 5 páginas de um livro denso, por exemplo, 5 páginas da Bíblia, não são a mesma coisa de 5 páginas de um gibi da Turma da Mônica, por exemplo. Por quê? O gibi é uma leitura muito mais fácil, né? Uma leitura que não te exige tanta interpretação de texto, tanta criatividade, tanto raciocínio lógico e etc. Já um livro denso, assim por dizer, como a Bíblia, é algo que vai te exigir uma certa interpretação de texto, um pouco mais de vocabulário, um pouco mais de atenção, até mesmo de tempo, né? Então, já o tempo não. O tempo não funciona assim. Se eu li 10 minutos de um livro, não importa se é um livro difícil ou é um livro fácil. Eu li 10 minutos. Então, é muito mais fácil você ler por tempo do que por páginas. Mas se você gosta mais de ir pelo sistema de páginas, comece com um tempo. Aliás, comece com um número de páginas pequeno. Para uma pessoa que é iniciante na leitura, eu recomendo, quando você está começando mesmo, a ler 5 páginas aí por dia ou 10 páginas, de 5 a 10 páginas. Aí as pessoas podem até falar, Júlio, mas é muito pouco. Mas para quem está começando na leitura, cara, 10 páginas é algo até que bem grande, até um número até interessante para quem está começando, porque é algo que vai te exigir atenção, tempo e foco, coisa que as pessoas hoje em dia estão um pouco desacostumadas, né? Porque o celular, né, a mídia social, o mundo hoje em dia está muito imediato, está muito rápido. E o livro, para quem quer conseguir o hábito da leitura, é necessário que desacelere um pouco esse ritmo. Então, a leitura ela vai te dar isso, ela vai te exigir isso. Então, primeiro de tudo, estabeleça metas simples e que você consiga cumprir. Por exemplo, 5 páginas todos os dias, 10 minutos de leitura por dia, enfim. Segundo ponto que eu gosto assim de dizer é que você cresça suas metas de leitura. Por exemplo, eu estou há um mês lendo 10 páginas por dia. Tenta nesse mês ler 15. Então, vai indo gradativamente, né? Começa com 5, depois 10, depois 15. E quando você menos esperar, você vai estar lendo 20, 30 páginas tranquilamente, né? Então é sempre um nível gradativo. Depois, a gente vai para as metas por ano.
Comece com metas simples, por exemplo, 6 livros por ano, ou até mesmo 2 livros, né, que você consegue ler um a cada 6 meses. 6 livros por ano já é um ritmo um pouco mais rápido, assim, por dizer, para quem está iniciando na leitura. Por exemplo, uma meta muito boa se você conseguir chegar, se você é um iniciante na leitura, é 12 livros por ano, porque aí você vai ler um livro por mês, basicamente. Então já é uma meta muito boa para quem está começando na leitura. Agora a gente vai falar sobre os níveis de leitura. Como assim, Júlio? Quando uma pessoa começa a ler, ela obviamente ela não está acostumada a certos tipos de texto. Por exemplo, uma pessoa que é avançada já na leitura, uma pessoa que lê há muito tempo ou lê muito, ela está acostumada a ler textos difíceis que exijam muita interpretação, muito contexto, muita análise. Ou então que tenha uma linguagem um pouco mais formal, mais rebuscada. Para quem está iniciando a leitura, esse tipo de livro não é muito interessante. Eu vou pegar como, por exemplo, livros do Dostoiévski, do Tolstói, né, que é tipo Crime e Castigo, A Morte de Ivan Ilitch. São livros um pouco densos para quem está começando na leitura. Eu recomendo livros mais simples, como O Diário de um Banana, Harry Potter e a Pedra Filosofal, O Senhor dos Anéis, do Tolkien, né? O Hobbit. São livros que são mais simples de ler, são livros mais voltados para quem está começando a ler. Só que tem uma observação a colocar aqui que o Hobbit e o Senhor dos Anéis é um livro um pouco mais difícil de ler. É um iniciante indo para o intermediário, mas ainda assim é um livro que um iniciante conseguiria ler tranquilamente. Então busque por livros que tenham uma linguagem fácil, que você consiga entender, e que seja um livro que seja cativante, que seja um tema legal para você. Tem gente que gosta de ficção, tem gente que gosta de literatura clássica, literatura moderna e horror, drama. Aí vai de você. Depende muito do que você gosta de ler ou de assistir, enfim. Então sempre procure um tema que você goste e um livro que seja simples. Depois que você pegou o hábito da leitura, fez tudo aquilo, né, atingiu as metas e tal, já está começando a evoluir um pouco mais, né, no nível intermediário, agora o que você vai fazer? Você vai pegar um livro um pouco mais difícil, um livro que te desafie um pouco mais, uma leitura um pouco mais difícil, mais formal, mais rebuscada. Eu vou dar como exemplo aqui o livro do Crime e Castigo, que é um livro que eu gosto muito do Dostoiévski. São livros que têm uma linguagem um pouco difícil, um pouco mais rebuscada, são textos um pouco mais densos, porém, se você já é uma pessoa que é intermediária na leitura, você consegue ler ele com uma certa facilidade, assim por dizer. Então pega uns textos tipo literatura clássica e tal. Tá certo que tem alguns autores que são um pouco mais difíceis, como por exemplo o Machado de Assis. Na minha opinião, os livros do Machado de Assis, ele é um nível um pouco mais difícil, é um nível que a pessoa já tem que estar um pouco mais experiente na literatura para entender, que é uma linguagem muito rebuscada. Então eu recomendo começar aí por Crime e Castigo, Moby Dick, Os Três Mosqueteiros, que são livros aí que você vai conseguir entender um pouco mais. Agora, para quem já é mais experiente na leitura, agora você já é um cara que consegue ler bastante, já tem um repertório, um vocabulário muito bom, uma pessoa que já consegue ler com mais facilidade por mais tempo ou mais páginas, você agora vai partir para algum tipo de livro que você vai botar tudo aquilo que você aprendeu antes em prática. Por exemplo, tem muitos livros de filosofia que são assim, né? Se eu não me engano, se eu falar o nome errado aqui do autor ou a referência do livro, me perdoe. Se eu não me engano, é O Mundo com Vontade e Representação do. Acho que é Schopenhauer, um negócio assim. É um livro que vai te desafiar muito, é um livro muito denso. Esse tipo de livro só serve para quem já é experiente na leitura.
Para quem já entende um pouco mais, já tem um repertório muito bom, quem consegue compreender e entender um texto um pouco mais técnico, mais difícil, assim, por dizer. Então, esses são os níveis de leitura, né? Eu gosto de falar que é o iniciante, o intermediário e o experiente. O iniciante é aquele cara que não consegue pegar uma literatura muito difícil, ou seja, ele vai partir para um Senhor dos Anéis, um Harry Potter, Diário de um Banana, etc. São livros com linguagem simples e fácil, que você consegue ler sem travar a tua cabeça. Já o intermediário é aquele cara que vai buscar uma linguagem e um estilo de livro um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais formal, mais rebuscado, né? Que aí entra literatura clássica, Isaac Asimov, Dostoiévski, por aí vai. Né? Ivan Illich, não, Tolstói, né? Eu confundi o nome do livro com o nome do autor. E o experiente é aquele cara que já é mais antigão, assim por dizer assim, mais experientão mesmo nos livros. É um cara que já leu bastante, já conhece o, o repertório que ele tem, é um cara que consegue ler um texto muito denso sem é, ficar pelejando assim com o livro, assim por dizer. E esse foi o vídeo, galera. Espero que eu tenha dado alguma informação para vocês. Vou nessa. Fui.